Fala, família Leonardo aqui. Parece que o Vasco quer enlouquecer o torcedor vascaíno, por isso eu colo com vocês aqui nesta quarta-feira, já quase no horário da noite deste dia 12 de 2 de 2025, para poder te contar tudo sobre essa história do Rony, porque olha, eu vivi para ver o Vasco atravessar o Atlético Mineiro e deixar a tia Leila. Será que vai ser tia Leila, depois de tudo que eu vou te contar? Porque a mulher tá pistola falando, eu não aceito, o Rony tem que ir pro Atlético Mineiro. Olha, e que baita vascaína é você, hein, tia Leila? Porque pela tia Leila, se não jogar no Galo, não joga em lugar nenhum, inclusive vai ficar de molho, encostado lá no Palmeiras. Então vou te trazer todos esses detalhes. Enquanto isso, eu vou continuar aqui apertando o F5, porque é claro, enquanto nós estamos aqui, alguma coisa pode acontecer no Vasco da Gama. Além do Rony, Vasco segue as negociações com o Lloyd. Tá pensando que o Vasco esqueceu do Lloyd? Não. E também o Benjamin Garré ainda continua no mesmo processo. Parece que o Vasco está esperando fechar uma grande contratação para poder anunciar o Garré e o Lloyd no pacote. Vamos falar muito aqui também do Lucas Eduardo, que pode estar deixando o Vasco indo para a MLS. Vamos falar aqui também do Clayton Silva, o famoso Casapia, que agora é Rio Ave, lá do Marinax, e virou o rei de Portugal, o melhor atacante lá da Liga Portuguesa, e parece que vai pingar uma farpela na conta do Vasco. E pra gente poder finalizar, vamos falar de Vasco e Império do Mal, vamos falar também de Vasco e Faísca, porque já tem o dia, a hora, o local para o último jogo, pelo menos na última rodada, tá? Ainda vamos falar lá do News, que está atorando o Vasco em mais de 2 milhões e 600, e o Vasco está muito próximo de tomar um transfer ban. Será que vai rolar? Depois da vinheta eu volto. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais, não é a bola da pênalti não, calma, bolinha, mas é os mais de 104 mil inscritos, não, quase 104 mil inscritos aqui nesse canal. Também quero agradecer pelo seu like, pelo seu comentário. Você que chegou aqui agora, ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Lembrando que para você que está aqui todo dia, para tudo, irmão, dá aquela moral, deixe o seu like e ative o sininho das notificações, e vamos logo para a primeira informação. Porque, como eu disse aqui nessa abertura, bom, o News Old Boys está ali notificando o Vasco na FIFA por falta de pagamento em uma das parcelas do Juan Esforza, que chegam aproximadamente a 2.667.745,83. Lembrando que agora o News espera da FIFA esse comunicado ao Vasco para obrigar o Vasco a pagar esses valores, senão a gente já sabe o que vai acontecer. E tinha algumas informações aí dizendo que já estava tudo pago, parece que não está, tá? Vou deixar a notinha aqui bem ampla para você poder ter uma visão melhor. Agora vamos falar aqui de outro cria. Bom, esse aqui pelo menos é cria do Vasco. O Lucas Eduardo, capitão do time sub-20, atrai interesse do Philadelphia União da MLS. O volante possui contrato com o Vasco até 2027, teve poucas oportunidades no Gigante da Colina, e o Vasco não descarta a possibilidade de negociar o jogador. Inclusive, a sua multa para o exterior é de 60 milhões de reais e para o mercado nacional é de 60 milhões de euros. E para o mercado nacional, 53 milhões de reais. Agora vamos falar aqui sobre o melhor atacante do campeonato português no mês de janeiro.
O Casapia tá arrebentando e o Rio Ave já também se comunicou com o Vasco dizendo que exercerá o direito de compra de 3 milhões de euros. Então, até aproximadamente junho, vai pingar na conta do Vasco aproximadamente 17 milhões e 900 mil pelo Cleito. Lembrando que quando o Vasco comprou por 19 milhões de reais. E agora vai pegar ali 1 milhão de reais a menos. Mas, para quem iria ter um prejuízo enorme, porque aqui não jogou nada, parece que é um bom negócio. E a pergunta que não queria calar eram que faltavam 16 dias para o fechamento da janela, porque essa janela, ela fecha no dia 28 de fevereiro. E aqui nós, claro, perguntamos aos nossos seguidores do X. Se você não nos acompanha no X, se você não nos acompanha no Instagram, o link está aqui na descrição desse vídeo. E a pergunta que nós fazíamos era essa, porque a promessa do Pedrinho era 3 atacantes. Parece que vai cumprir, hein? Ainda mais se fechar essa parada do Rony, eu que estava aqui, sabe, criticando essa mornidão do Vasco no mercado. Parece que o mercado do Vasco aqueceu, o Vasco agora tá atrás, Vasco tá brabão no mercado, meu irmão. Então, se conseguir trazer o Rony, claro que eu vou elogiar, porque é isso que eu espero do Pedrinho. Eu não espero menos do que isso, porque, cara, hoje eu consegui reviver, e eu vou até falar disso aqui no final do vídeo, os anos 98, 2000, que o Vasco atravessava qualquer um e quando queria o jogador trazia. E parece que nesse caso do Rony, que já eu também vou deixar aqui pra vocês, parece que o Vasco conseguiu seduzir o Rony. E aí, rapaz, criou um rolo doido dentro do Palmeiras terrível. Eu só quero ver o que vai acontecer no final dessa história. Mas só pela iniciativa e também pela postura no mercado, a diretoria aí já conquistou um pouquinho do meu respeito. E aí, faltando 16 dias, olha o chapéu. A transferência de Rony, dada como certa para o Atlético Mineiro, tornou-se ou ganhou ali um rumo, dramático. Eu tirei da tela para ver se eu estava gravando. Vamos lá. O Vasco teria atravessado o Galo e feito uma proposta mais atrativa pelo ponta do Palmeiras. Rony pode desembarcar na colina histórica para assinar o contrato nos próximos dias. Agora o jogador deve escolher aonde quer atuar durante essa temporada. Essa informação, ela veio lá da Joana Assis, aproximadamente ali por volta de 10 e alguma coisa, subiu a informação lá no Redação Sport TV. Vamos ouvir a Joana. Calma, vamos ouvir a Joana. Contribuía, tá, para o negócio. Se relaciona e se dá muito bem, então isso tudo contribui também. Contribuía, tá, para o negócio. O que acontece? Acabou de chegar a mensagem aqui que o Vasco cobriu a proposta do Atlético Mineiro, que já era muito boa. Então, não tem nada fechado com o Atlético Mineiro, tá? Não tem. Isso aqui eu te falo, não tem nada fechado ainda. Pode acontecer do Vasco conseguir atravessar. O Vasco veio muito forte agora na proposta pelo Rony. Quando você fala dessa proposta que o Vasco cobre, a proposta oferecida ao jogador ou a proposta oferecida ao Palmeiras? Todas. Então, quer dizer, o Vasco cobriu a proposta em cima lá do que o Galo ofereceu, cobriu a proposta também de salário, e agora pra gente poder seguir, tá aqui, ó, Mariana Spinelli, na ESPN. Vinícius Nicoletti traz que Rony aceitou a proposta do Vasco, falta com o Palmeiras, marra atrás que Atlético acertou com o Palmeiras, falta acertar os detalhes com o Rony. Ou seja, o Atlético Mineiro tinha fechado a proposta com o Palmeiras, por isso que a Leila tá dando piti. E olha só, dona Leila, você não me faça ressuscitar o Dudu nas arquibancadas do Vasco, porque lá você quis processar o Dudu. Então, quer dizer, já eu te explico também isso. E o Vasco foi até o Rony, foi até seu representante e conseguiu seduzir. E, cara, dentre essa proposta, segundo a Joana de Assis, o Vasco
fecharia ou vai fechar um contrato com o Rony de 4 anos. E para contribuir, o André Hernan falou: Rony não deve jogar mais pelo Palmeiras. Fato, a ida dele para Belo Horizonte não vai acontecer. Rony caminha para ser jogador do Vasco. Detalhes sendo ajustados. E aí começou a vir uma enxurrada de notícias como essa, até os valores que o Vasco pagaria de salários. E foi mais ou menos o que nós falamos na nossa live das 10h50. Leão, não consigo ver a live de 10h50. A live ela acontece na íntegra para todo mundo poder assistir, inscrito e não inscrito, membro do canal ou não membro do canal, mas depois que a live termina, nós deixamos somente para os membros, que é uma forma de fazer um mimo para a galera que vem aqui e dá aquele apoio extra. Então, quer dizer, se você quiser ver essas lives, cara, olha, mas eu chego depois do trabalho aqui, eu chego depois da live, quando eu chego do meu trabalho que eu vou assistir algo do Vasco. Cara, R$ 2,99 para ser membro dessa bagaceira, e isso foi uma forma que eu encontrei também de dar uma moral a quem está sempre nos dando moral. Bom, e aqui, né, eu já tinha falado que de repente o Vasco vai abrir mão do Payet. Se o Vasco conseguir fechar esse salário com o Rony de 1.500.000, eu cheguei a falar, eu acho que o Rony recebe no Vasco, se fechar essa proposta, R$1.500.000. Só que o Vasco deixou ali uma a mais. Por quê? No contrato do Rony, é 50% do Palmeiras, 35% do Atlético Paranaense e 15% desse contrato, ou desse passe do Rony, ele é do próprio Rony. Então, quer dizer, eu não sei se esses 15 milhões de reais o Vasco está pagando pelos 15% do passe do Rony. É uma forma de seduzir o jogador, porque de repente ele iria receber esses 15% num acordo com o Palmeiras, mas parcelado, e isso será diluído no seu salário. São luvas que deram aqui a informação que o Vasco colocaria 15 milhões em luvas, e isso aí com certeza acabou seduzindo o Rony, mas só que aí entrou a tia Leila em ação, e olha, parece que lá a dona Leila tá pistolaça, meu irmão. A informação do Chico agora, né? Voltando aqui, o Chico traz a informação agora urgente, que o Palmeiras diz, a apuração do Chico, que ele deu sua palavra ao Atlético sobre a venda do Rony, e ele não vai recuar. Se o Rony não quiser, ele vai ficar no Palmeiras. Então tirou o Vasco da parada. 3 partes, não adianta o Palmeiras. Me parece que, pela informação do Palmeiras, a se manter a palavra do Palmeiras, ele não vai fazer negócio com o Vasco. E o que faltava pro Vasco era fazer negócio com o Palmeiras. Esse acerto informa que o nosso Chico parece que o Palmeiras não vai querer fazer. Mas falta também agora convencer o Rony, que não queria ir para um lado, queria ir para o outro. Então, reforça o acerto Atlético-Palmeiras. Então, resta saber se o Rony pode ser convencido. Resta a parte do Rony ainda, a vontade dele. Mas voltando aqui, só para explicar mais informações do Chico, é que o Palmeiras não vai recuar porque o acordo não vem de hoje. O acordo vem de ontem. Inclusive, o Rony já tinha pedido para ser dispensado do treino de hoje. E, em função disso, de toda essa negociação, como o empresário do Rony, pai do Rony, só chegou a informação do Vasco depois, até do próprio Nicolás, da imprensa noticiar, o Palmeiras informou que não vai romper a palavra que tinha com o Atlético Mineiro de uma negociação que já tinha sido encaminhada verbalmente ontem. Então, quer dizer, agora tem ética no Palmeiras. E aí, rapaz, não para essa história por aí, vamos lá. Porque a tia Leila mandou essa daqui e esse corte vem lá do grupo UOL. A definição deve ser feita nas próximas horas. A questão Calma, vamos lá, agora. O Palmeiras definiu que não vai negociar Rony com o Vasco. O Palmeiras quer manter a palavra que deu ao Atlético Mineiro. E eu vou te explicar a história. Ontem à noite, o staff do Rony avisou ao Palmeiras que tinha tudo certo com o Atlético Mineiro. O Palmeiras então começou a agilizar a burocracia. Hoje de manhã, quando finalizava a documentação para venda para o Atlético Mineiro, o Palmeiras soube pela imprensa que o Rony negociava com o Vasco e que tinha acertado um contrato de 4 anos. O Vasco então entrou em contato com o Palmeiras e o Palmeiras avisou: não vamos abrir conversas com o Vasco, vamos manter o que a gente prometeu para o Atlético Mineiro. Eu mesmo ainda ouvi uma frase de uma pessoa muito próxima à diretoria dizendo: não faremos com o Atlético Mineiro o que o Zenit e o Claudinho fizeram conosco. Ou seja, o Palmeiras quer manter a palavra com o Atlético Mineiro. E tem mais: ou o Rony aceita a negociação com o Atlético Mineiro, ou ele continua como opção no Palmeiras. E essa informação que ele continua no Palmeiras
E olha só, ou você vai pro Galo, ou você vai continuar no Palmeiras, porque isso daí são aspas da Leila ao GE. Isso não tem cabimento. O Palmeiras é um clube sério, que cumpre com os seus compromissos. A situação é simples. Ou o Rony e o Hércules honram o compromisso que assumiram com o Atlético Mineiro, ou o jogador cumprirá o seu contrato conosco. E rapaz, pegou, hein? Só que o André Hernan, ele falou que haverá uma reunião nas próximas horas entre Palmeiras e Rony para poder, ou o staff do Rony, para poder apararem as arestas. Então, quer dizer, essa situação do Rony incomodou demais também o Galo, pelo fato do jogador, bom, publicamente o seu staff falar, ou pelo menos dar a entender nos veículos de comunicação, que ele não quer jogar no Galo, que ele quer jogar no Vasco. E aí eu concordo muito aqui com o Colina Informa. Jogador não pode mudar de opinião. Com o Bruma foi assim também. Enquanto não assina, tem nada certo. Ou seja, cara, e o mais engraçado é a dona Leila querer obrigar o Rony a ir pro Atlético Mineiro. Pera lá. Se o Vasco cobriu a oferta, se o Vasco chegou além daquilo que o Galo tinha oferecido ao Palmeiras, ou minimamente chegou na mesma oferta, e o jogador escolheu trabalhar no Vasco, pelo amor de Deus, o que a Leila está perdendo? Aí na hora do Vasco, a dona Leila que se diz vascaína, igual o seu Lamáquia, que iria comprar até o potencial construtivo, é por isso que eu falo, a união entre as torcidas pode ser sinistra, pode ser aí, porra, uma união, não vai chegar um palavrão, enfim, pode ser uma união FODA, mas irmão, institucionalmente, o Palmeiras nunca ajuda o Vasco em nada. E aí, dona Leila, depois a senhora não venha pra cá de mimimi, que a torcida do Vasco começar a se manifestar contra a senhora, porque eu acho que ela não pode onerar o Palmeiras, eu acho que ela não pode lesar o Palmeiras, mas se o Vasco der as garantias de pagamento, se o Vasco fez um acordo e veio com a mesma proposta ou acima, ela não tem que escolher aonde o jogador vai jogar. E enquanto eu tô aqui, sabe, decorrendo todo esse vídeo, eis que chega a informação, mais uma vez, da Joana de Assis, porque na reunião que eu acabei de falar, parece que ela aconteceu e depois de mais um capítulo, a diretoria do Palmeiras se acertou com a diretoria do Atlético Mineiro e ali eles deram 3 anos de contrato para o Rony, com mais um ano se ele jogar 60% em 2027. E o Rony viaja amanhã para BH para poder fazer exames médicos e assinar com o Atlético Mineiro. Então tá aqui, primeiro o cara queria vir, segundo o Vasco tardou na negociação, eu acho que o Vasco fez bem em atravessar, a única crítica que eu vou continuar fazendo é nessa demora, por que que não tomou essa atitude mais cedo, depois que o Vasco perdeu o Bruma, por que que o Vasco não foi direto no Rony, porque a informação que chegou da ESPN e também lá do Grupo UOL é que ontem à noite se fechou um negócio entre Palmeiras e Atlético Mineiro, e o Vasco sempre parece que chega depois, que a festa acaba, e o grande problema, meu irmão, é que no final de festa, guardanapo vira bolo, e desde já eu quero aqui deixar um agradecimento para dona Leila vascaína, com a família toda vascaína, e também o senhor Lamáquia. Não, Pedrinho, eu vou te ajudar, eu vou comprar o potencial construtivo, conversa fiada, já falei, cara, a união das torcidas entre Vasco, Palmeiras, Galo, tudo isso é legal, mas institucionalmente falando, dificilmente o Palmeiras consegue favorecer o Vasco em alguma coisa. Sempre quando o Vasco vai lá, o Palmeiras apronta. Então, para o torcedor que fica aí rendendo homenagem, a homenagem tem que ser outra, tem que parar de dar moral para essas pessoas, e o vascaíno voltar aquele tipo de vascaíno nojento, irritante,
que muita gente falava que tinha um rei na barriga. Porque para poder ficar fazendo esse tipo de, sabe, de união, igual, tem uma boa relação, Pedrinho. Tem nada, meu irmão. Se tivesse, tinha rolado. Mas aí a dona Leila preferiu fazer negócio lá com o Atlético Mineiro. Chega o gaguejo de raiva. E aí vamos ver, né? Qual será ou o que sairá na imprensa, por que a dona Leila realmente preferiu o Atlético Mineiro. Porque esse papo que nós não vamos fazer com o Atlético, o que o Zenit fez com a gente, pra mim é balela. Pra mim envolve isso aqui, tá? Enfim, e o que nos sobrou agora foi aqui, ó. O Vasco ainda tem negócios com o Lloyd e também com Benjamin Garré. A promessa da diretoria são 3 atacantes até fechar a janela. E nós estamos aqui na contagem regressiva, porque para mim agora já faltam 15 dias. Como eu disse, pelo menos teve atitude, agressividade. Fez como no passado, sabe? As gestões, pelo menos lá da década de 90, 2000, chegava e trazia o jogador que queria. O Vasco tinha força no mercado. Hoje em dia não tem mais. Então é mais uma frustração. Comecei esse vídeo aqui até empolgado, achando que eu poderia ter, no final do vídeo, um desfecho diferente com essa reunião que iria acontecer. Bom, não foi, galera. Mais uma vez, a única coisa que vale a pena aqui eu poder destacar para finalizar essa história do Rony é que o Vasco tem mais de 1,5 milhão para colocar de salário, mais de 15 milhões para colocar em luvas e 7 milhões de euros para comprar um atacante. E pelo amor de Deus, se não conseguir encontrar um atacante bom, dos bons, para ganhar 1,5 milhão, para ganhar 15 milhões de luvas, com 7 milhões de euros para poder negociar esse jogador, porra, meu irmão, aí, olha, eu vou te contar. Quero te lembrar que sábado é Vasco e Império do Mal e nós vamos nesse clima, poderia ir melhor, né? O torcedor mais empolgado se o Rony viesse. Claro, a informação vem da Joana de Assis, que vem acompanhando o caso, como eu mostrei, desde cedo, desde as 10 horas da manhã. E eu não vou aqui também desconsiderar jornalista, mas eu acredito que não teremos, de repente, aí uma outra reviravolta. Pô, seria uma loucura. Aí é para enlouquecer o torcedor de vez. E em falar em clássico, a última rodada do Campeonato Carioca será entre Vasco e Botafogo em São Januário, às 16 horas. Eu também só não espero que a Ferres venha mudar o horário, porque muita gente, com certeza, já vai se programar, já vai vir de outro estádio, de outro estado, melhor dizendo, para poder ver Vasco e Faísca pela última rodada, que para mim vai ser aquele jogo de decisão. Se vencer, está classificado para as finais. Se perder, eu acho que vai ter que disputar. Não crio muita expectativa nesse jogo contra o Flamengo, apesar que eu vou continuar dizendo, jogo é jogado e lambaria é pescado. De repente o Vasco entra aí no sábado com a faca nos dentes e arrebenta o Império do Mal e pelo menos vai aliviar, sabe, essa pressão. Porque, olha, a crise no Vasco está bem pertinho de estourar. Mas é isso, galera. Deixa a sua opinião. Estou aqui para te contar a verdade. Não estou aqui para maquiar e nem florear. Felizmente, é mais uma que o Vasco fica o dia inteiro na expectativa. E aí, no final, bom, torcedores saem frustrados. Eu acho que isso aí tem que servir, cara. Se isso daí não é uma buzina tocando no ouvido de vocês, que vocês precisam ser mais ágeis no mercado, eu não sei. Agora você deixa a sua opinião. Tô metendo meu pé desgastante, né? E amanhã de manhã cedo eu volto aqui para mais um vídeo para contar todo o desfecho e como vai ser agora, né? O proceder do Vasco no restante da janela e também para poder aqui falar contigo a partir das 10h50. E ali nós vamos deixar a nossa opinião. E nem sempre a nossa opinião ela agrada essa diretoria. Valeu? Beijo no coração, fiquem com Deus e eu fui que fui.